Não funciona. Meus caros, para quem estava achando que hoje a gente ia ver edição de áudio, tem uma péssima notícia. Edição de áudio só semana que vem. Ainda não é edição de áudio. O que a gente vai ver hoje é, mais uma vez, informações sobre como fazer roteiro. Então, nossa aula de hoje finalmente, nós vamos encerrar o assunto sobre criação de conteúdo. Por que a gente está falando tanto de criação de conteúdo e não vai direto para fazer edição de áudio e vídeo, professor? É porque para você ter alguma coisa para editar, você antes tem que ter noção de como se criar conteúdo, né? Editar depois é técnica e é simples de fazer. A gente faz isso rápido. Então hoje a gente vai ver alguns modelos de storytelling. Então eles todos aqui alinhados, são 6 modelos. Vocês provavelmente vão achar alguns modelos muito semelhantes com algumas coisas que vocês viram ultimamente. E depois as 17 melhores regras da Pixar para se criar roteiro. O primeiro modelo que a gente vai ver é o mais conhecido deles, que é utilizado por entre 100 histórias baseadas em quadrinhos que a gente conhece, que é a chamada jornada do herói. Caso alguém tenha alguma sugestão de filme parecido com esse tipo, ou algum comentário a fazer sobre esse modelo de storytelling específico, por favor, se manifeste aí, tá? Então, como é que é a jornada do herói? Começa com a vida normal, até que surge um chamado para a aventura. Alguém é chamado para uma aventura. Essa pessoa, o herói, né, no caso, ela resiste a esse chamado no primeiro momento, mas aí ela encontra com o mentor e o mentor a aconselha a aceitar a missão. É claro que durante essa jornada ela enfrenta diversos problemas e obstáculos, e aí ela prepara-se para uma grande mudança que vai acontecer internamente nela. A jornada do herói ela é externa, mas ela é também interna. Porque o herói ele sai modificado dessa jornada. Aí, finalmente, na parte 6, o herói consegue superar os desafios e a história termina com o herói retornando à vida normal e inspirando os demais a seguirem eles também uma jornada. Então esse é o modelo mais comum que a gente vê por aí, é por isso que ele está aqui em primeiro. Mas existem outros. Tá? Por exemplo, o inimigo público número 1. A história começa com a seguinte atmosfera. Se você não é um dos nossos, então você está contra nós. Quer dizer, o inimigo público número 1 está sendo ameaçado de alguma maneira. Na segunda parte da história, os segredos que eles não querem que você saiba. Quer dizer que ele descobre segredos que eles não querem que você saiba. E aí vem a terceira parte, onde a atmosfera não é sua culpa, mesmo que talvez seja. Veja que aí é uma dualidade. Há um suspense, você não tem certeza se é ou não é a culpa dele aquilo que está acontecendo. E, finalmente, o personagem descobre que ele não é um deles. Provavelmente ele é alguém que foi adotado, ou alguém que veio de outro planeta. O importante é saber que ele não é um deles. É a história do patinho feio, né? O patinho feio, no final das contas, não era patinho coisa nenhuma, era um cisne. O terceiro tipo é a jornada do idiota. Então, ela tem 5 passos, e o primeiro é o seguinte: comece antes com sua luta e dificuldade. Depois, lembre-se de como era no início, antes de você saber o que você sabe. Na terceira parte, seja autêntico e não tenha vergonha de mostrar seus erros e tropeços. Ou seja, você começa sofrendo muito, desde o começo. E aí esse sofrimento vai fazer você se lembrar de como era antes, como era bom antes. Aí você insiste em ser você mesmo, você ser autêntico. Você não ter vergonha de quem você é e tropeçar e errar às vezes.
No quarto passo, você vai incentivar outros a fazer mais, ou a serem mais. E no quinto, nem sempre foi assim. Quer dizer, mas nem sempre foi assim. E aí você percebe que o personagem ele inicia com um monte de dificuldades e a saída dele para essas dificuldades é assumir quem ele é, ele ser autêntico, tá certo? Para ele chegar no final e perceber que nem sempre foi tão sofrido, nem sempre ele foi tão judiado. Ou seja, ele volta para uma situação em que ele está bem. O quarto modelo, do fracasso à fama. No começo, você tinha um problema específico. Depois, talvez até não era assim antes, mas algo no caminho aconteceu. E aí você faz uma descoberta. Essa descoberta revoluciona a vida do personagem. Mesmo você sendo uma pessoa comum, ou seja, mesmo o personagem sendo uma pessoa comum, ele descobre alguma coisa que se transforma numa revolução na vida dele. E aí, finalmente, quero mostrar como você também pode sair do fracasso e ir para a fama. Ou seja, aí no final ele mostra para as outras pessoas como que você pode sair daquele problema específico que você tinha para chegar até a fama. E o quinto herói, ele é herói por acidente. Aconteceu alguma coisa que ele acabou entrando naquela situação e se transformando no herói. Então são 4 passos. Primeiro, você tinha um problema e descobriu como resolvê-lo. Depois você ajudou alguns amigos e eles espalharam a mensagem a respeito de como resolver aquele problema. E aí muitas pessoas começaram a pedir sua ajuda. No quarto passo, você é uma pessoa comum, como elas, também apresentando falhas. Quer dizer, a história termina mostrando que essa pessoa, ela foi herói, mas ela foi herói por acidente. Porque ela não é um herói propriamente dito, ela é uma pessoa comum que teve a sorte de descobrir como resolver o tal do problema da história. E aí, finalmente, o último modelo, que é o modelo nós somos parecidos. No começo, eu sou bastante parecido com você, eu entendo você. No segundo passo da história, eu tenho os mesmos sonhos e medos. Então, a história passa um tempo mostrando que essas duas pessoas são semelhantes. E aí, no terceiro passo, a pessoa encontrou a solução. E aí ela decide compartilhar a solução com todos os outros, já que todos os outros são parecidos com ela. É uma história muito ruim, porque afinal de contas, encontrando a solução ou não, ela deveria compartilhar com qualquer pessoa, e não só com quem é parecido com ela, né? Não necessariamente a pessoa tem que ser parecida com ela. Então esses são os 6 modelos mais comuns de storytelling. Existem outras variações desses modelos. E a grande parte dos filmes que vocês viram nos últimos anos seguem esses modelos aqui, se vocês prestarem atenção, tá? Alguém tem alguma coisa a dizer sobre esses modelos de storytelling? Que são, na verdade, receitas de bolo para a gente montar roteiros. O storytelling pode ser usado na publicidade? Muito, muito. É muito comum hoje em dia a gente utilizar pequenas contações de história no lugar de comerciais. Por quê? Porque as pessoas já estão cansadas de comercial do tipo compre batata R$ 1,99. Então as pessoas que têm, as empresas que têm mais dinheiro para investir em publicidade acabam contratando artistas, né, para criar pequenas histórias e vincular essas histórias como se fossem publicidade. Um exemplo que vocês vão concordar comigo é os comerciais de Natal do Bradesco. Aqueles que são feitos com um vagalume. Vocês devem se lembrar, né? O último que eu me lembro foi de uma árvore, em que a árvore apagou e aí os vagalumes foram lá e acenderam a árvore, alguma coisa assim. Aquilo lá é storytelling puro, tá? Usado na propaganda. Dá para usar storytelling para explicar alguma coisa ou só é aplicado para narrativas. É ótimo para explicar alguma coisa. Você usar storytelling para explicar as coisas faz com que você envolva aquela pessoa que precisa aprender alguma coisa, entendeu? Então, quando você cria esse envolvimento, a pessoa consegue absorver esse conhecimento de uma forma muito mais simples, muito mais natural.
Vamos ver agora as 17 melhores regras da Pixar. Primeiro, um personagem deve se tornar admirável mais por suas tentativas do que pelo seu sucesso. Então ninguém admira alguém porque essa pessoa é um sucesso do nada. A gente admira as pessoas pelo esforço que ela fez para chegar onde ela chegou, tá certo? Então, essas tentativas é que são importantes e são elas que devem ser contadas na história. Regra número 2. É preciso ter em mente o que é interessante para o público, não para você. As duas coisas podem ser bem diferentes. É aquilo, nós podemos ter uma ideia a respeito daquilo que nós achamos importante, mas a gente tem que ter em mente que, às vezes, o que é interessante para o público é outra coisa. Então a gente tem que saber distinguir essas duas coisas. A regra número 3. As melhores ideias aparecem depois de várias iterações. Então, isso quer dizer, iteração quer dizer repetição, tá? Então, as melhores ideias aparecem depois de várias repetições. Então, reescreva. O que ele está dizendo aqui é que você deve reescrever o roteiro diversas vezes, até você chegar no formato ideal. Regra número 4. Sempre começa com era uma vez. E aí, vamos dizer assim, professor, todo dia dava aula de edição de áudio e vídeo. Um dia, então, os alunos reclamaram que eles não estavam tendo aula de edição de áudio e vídeo. Por causa disso, o professor parou de falar storytelling para eles, até que finalmente a aula de edição de áudio e vídeo veio. Ou seja, existe um esqueleto a se seguir para toda a história. A regra número 5. Crie o seu final antes de saber como será o meio. Finais são difíceis. Comece a pensar nisso o quanto antes. Então é importante você saber como que vai ser o final da história, até para que você possa encadear os acontecimentos naquela direção. Porque o que acontece? Primeiro que o final é sempre a parte mais difícil de você escrever uma história. O segundo é que você pode, sabendo exatamente como é o final, você pode ir lá desde o começo e colocando indícios de como que vai ser esse final. E isso torna a história mais interessante para quem está lendo. Número 6. Regra número 6. Termine sua história. Deixe-a fluir, mesmo que não esteja perfeita. Em um mundo ideal, você possui os dois, mas siga em frente. Faça melhor da próxima vez. Então, não fique pensando, apesar de você ter que reescrever a história, não fique adiando o término da história. Faça a história e depois tente de novo na próxima vez. Tente melhor da próxima vez. Não tente ter a história perfeita. Não tente ter a história perfeita para mostrar para o mundo. Mostre a história na próxima história. Regra número 7. Quando você tiver um branco, faça uma lista do que não pode acontecer em seguida. Muitas vezes o material para continuar a história aparece neste momento. Então, se você não sabe como seguir no próximo passo dentro da história, escreva o que você não pode seguir. Isso vai clarear a sua mente, vai fazer com que você descubra qual que é o próximo passo da história. A regra número 8. Separe as histórias que você gosta. O que você gosta nelas faz parte de você. É preciso reconhecer essas características antes de utilizá-las. É muito importante, porque escrever a história tem que dar prazer para quem escreve, né? Passo número 9. Colocar no papel permite que você comece a consertar as falhas. Se deixar em sua cabeça uma ideia perfeita, você nunca a compartilhará com ninguém. Ou seja, não deixe que as suas ideias fiquem só na cabeça. A gente tem boas ideias originais todo dia. O problema é que a gente não coloca no papel. A gente não vai atrás de executá-las. E aí elas se perdem. Tá? Quem vai atrás, coloca no papel e executa, tem sucesso um dia. Regra número 10. Ignore a primeira ideia que vier à sua cabeça. E a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Tire o óbvio do caminho, surpreenda a si mesmo. Então procure soluções para os seus roteiros que sejam originais, que sejam inovadores, que não sejam óbvios. Regra número 11.
Crie personagens com fortes opiniões e visões do mundo. Ser passivo ou maleável pode parecer bom enquanto você escreve, mas é como um veneno para o público. Então, é importante que os seus personagens tenham opiniões fortes e tenham visões de mundo muito bem definidas. Se o personagem é meio maleável, ou seja, alguém fala uma coisa para ele e ele concorda, outra pessoa fala outra coisa e ele concorda, o público não vai gostar desse personagem. Esse personagem vai ser tido como fraco. Regra número 12. Por que você precisa contar essa história? Porque ela merece a atenção do público e o faz aplaudi-la. A resposta é o coração da sua história, ou seja, o que está te levando a contar essa história? Porque você acredita que essa história é importante para um público. Você precisa ter isso em mente antes de escolher a história a ser contada. Regra número 13. Se você fosse o seu personagem nessa situação, como você se sentiria? Então, você ser honesto, a honestidade dá credibilidade para situações inacreditáveis. Então você deve sempre pensar, o que eu faria no lugar do personagem? Isso faz com que a história tenha mais credibilidade. Regra número 14. Nenhum trabalho é desperdiçado. Se não está funcionando, deixe passar e siga em frente. A ideia irá voltar quando for útil mais tarde. Regra número 15. Coincidências que coloquem seus personagens em problemas são ótimas. Agora, coincidências que os colocam fora delas são trapaças. Aquele tipo de coisa. A pessoa está fugindo dentro de um prédio no 10º andar. E ela chega no lugar do elevador, o elevador lá está prontinho para ela entrar. Isso é uma coincidência que vai tirar ela de um perigo. Esse tipo de coincidência é considerado trapaça. É engraçado que coincidências que dificultem a vida do personagem, a gente não entende como trapaça. Do tipo, a pessoa se vê no meio de um assalto a banco. Ela entrou no banco para ver o saldo dela e ela está no meio de um assalto ao banco. Isso é uma coincidência, mas não é considerado trapaça. Porque aí você colocou o personagem em problema. Regra 16. Você deve se identificar com situações e personagens. Não simplesmente escrever de qualquer forma. O que faz você agir desta maneira? Então você tem que entender sempre como que o personagem, por que o personagem está agindo daquele jeito. Se você sabe a motivação do personagem, você torna o personagem mais real, mais existível no mundo real, vamos dizer assim. E finalmente, a última regra. Qual é a essência da sua história? Qual a forma mais curta de contá-la? Se você souber a resposta, pode começar a construí-la a partir daí. Então, se você consegue ter a essência da história, ou seja, você consegue resumir a história em algumas poucas palavras, você tem aí a essência e você sabe, então, exatamente aquilo que você pretende fazer com a história. Vamos responder as perguntas que estão aqui. Que dia vamos editar áudio e vídeo? Na próxima aula. Agora, antes de você mudar, Larissa, deixa eu explicar a tarefa de hoje, que é uma sequência da tarefa da semana passada. A tarefa da semana passada foi quase que uma preparação para a tarefa dessa semana. Gabriel, eu não sabia delas, mas vi que eu acabei usando elas enquanto criava. Muito bom, Gabriel. Muito bom, muito bom. Elas são bem intuitivas, né? A nossa tarefa de hoje, dia 8/4, é a montagem de um roteiro. Nós estamos falando, então, da montagem do roteiro do episódio que nós vamos produzir. Vou ler para vocês aqui. O aluno deverá elaborar o roteiro do seu episódio do podcast utilizando um editor de texto. Caso seja em grupo, não esquecer de colocar o nome de todos os integrantes. Eu esqueci de avisar aí, mas mesmo que vocês estejam fazendo em grupo, eu preciso que todo mundo poste lá, tá? Para não me dar problema e eu acabar deixando de dar nota para alguém. E como sempre, se o trabalho não for entregue antes do dia 14, ou seja, até o dia 13, meia-noite, vocês poderão perder um ponto. Qual é o tempo máximo do podcast mesmo? Oi, diga. Só uma pergunta.
Pra quem vai fazer, tipo, no meu caso, eu fiz um podcast espontâneo, a gente necessariamente precisa fazer um roteiro? Porque, tipo assim, a gente começou o podcast gravando uma conversa, basicamente. Então a gente vai necessariamente fazer um roteiro? Até podcasts que sejam considerados bate-papo tem roteiro. Sabe por quê? Porque quando você vai fazer algum conteúdo de forma profissional, ele sempre vai ter uma preparação anterior, entendeu, Cauã? Eu entendo que você consegue uma certa naturalidade maior quando você parte para um bate-papo sem muita preparação. Mas observe, aqui a gente está falando de técnica. A gente está falando de tornar vocês profissionais em alguma coisa. Então, tudo que vocês forem fazer em termos de produção de conteúdo tem que ter uma preparação, ou seja, um roteiro, mesmo que seja um bate-papo, mesmo que sejam itens, apenas itens, que serão que vão servir para vocês não se desviar do assunto. Certo. Agora, sabe qual que é a grande magia e o grande sinal de profissionalismo? É você fazer o seu bate-papo de forma que ninguém perceba que existe um roteiro. E todo mundo ache que aquela conversa é completamente informal. Entendeu? Beleza, vou estar vendo o que dá para fazer. Tá ótimo. Pessoal, valeu. Eu não consegui achar a anotação aqui do tempo que a gente tinha escolhido. Tipo, eu lembro que eram 10 minutos, mas eu não lembro se era o máximo ou o mínimo de 10 minutos. Não, é máximo, com certeza. 10 minutos, né, Larissa? Ótimo. Ah, beleza. Obrigado, Larissa. Obrigado. Isso, 10 minutos no máximo. Apesar de ter gente que está querendo publicar meia hora, 1 hora de podcast, mas fazer o quê? Cada um tem que ter a sua liberdade de fazer conteúdo. Mas, fie-se nessa questão de 10 minutos, eu acho que fica bom. Tem um modelo de roteiro específico que a gente tem que se basear para criar o nosso próprio? Tem. Todos os tipos de storytelling que eu mostrei hoje são modelos de roteiro, Juliano. Mas existem muitos outros. Mas os tipos de storytelling que eu mostrei hoje são exatamente isso. Modelos de roteiro. Bom, a gente ainda tem 10 minutinhos de aula. Eu sugiro que vocês aproveitem e já comecem a esboçar o roteiro de vocês, para vocês não perderem tempo depois. O roteiro pode estar como tópicos e descrições? Pode, Rafaela, perfeito, não tem problema não. O roteiro também pode estar como sendo uma história mesmo, como se fosse uma dissertação, uma redação, mas em tópicos também fica legal. Assim como estão em tópicos os modelos que eu mostrei para você no conteúdo de hoje. Ok, pessoal, estou aqui à disposição para vocês tirarem dúvidas. A aula termina só daqui a... Opa! Se eu tiver um episódio de 15 minutos, tem problema? Não tem problema. É claro que nas próximas aulas, você vai aprender que você pode trabalhar na edição de forma a fazer com que esses 15 minutos diminuam e fiquem só dentro dos 10. Tá? Você tem uma série de técnicas que você pode utilizar para poder diminuir esse conteúdo e deixar ele dentro dos 10, em vez de 15. Mas se você considerar que vai perder muita essência daquilo que está sendo veiculado, então deixa com 15 mesmo. Aí você pode até acelerar a gravação durante a edição, acelerar para diminuir, aumentar a velocidade da gravação para compactar os 15 minutos em menos minutos.